Amanhã, torcedor, finalmente chegou o dia. Amanhã é dia de Vasco da Gama e Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo apenas da segunda rodada, mas um jogo que já tem um teor decisivo para todo torcedor cruzmaltino. Um jogo no Maraca, um jogo para mais de 60 mil torcedores, um jogo contra um clube gigante do futebol brasileiro, inclusive o último campeão do Brasileirão. Isso é Vasco da Gama e Palmeiras. Isso é Vasco. E amanhã iremos mostrar no Maracanã quem é o real dono do Maraca. A gente, é claro, vai falar sobre essa partida, até porque hoje já começou os preparativos para esse jogo de amanhã. Falaremos também sobre 777 Partners, como prometido, né? Queríamos trazer informações sobre um novo investimento que estará acontecendo nesse ano. Vamos falar sobre isso, até porque amanhã chegarão 3 dirigentes da empresa norte-americana aqui na cidade carioca para acompanhar de perto a partida entre Vasco e Palmeiras no Maracanã e muitas outras informações, até sobre categorias de base. Vamos falar aqui nesse Boa Noite Gigante. Então é claro, torcedor, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo que acontece no nosso cruzmaltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você aí está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. A gente está muito na meta, muito no objetivo, chegar aí aos 100 mil inscritos. Nesse momento ainda estamos com 90 mil e algumas pessoas, então preciso da sua inscrição. Se você está aí e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tenho certeza que você vai curtir muito o nosso conteúdo. Além disso, é claro, né, ative já o seu sininho de notificação para que sempre fique por dentro das informações do Vasco aqui por meio do nosso canal. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, principalmente você que curte o nosso canal para ajudar na divulgação deste vídeo. E aqui embaixo, coloque aí, você está confiante na vitória do Vasco sobre o Palmeiras? Coloque a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama, pois, é claro, amanhã tem jogo decisivo contra o Palmeiras. Mas além disso, amanhã também teremos aqui desembarcando na cidade carioca 3 dirigentes da empresa norte-americana, uma comitiva da 777 Partners. Chegarão ao Rio o CEO da 777 Football Group, Don Dressfield, além dele também o Nicolas Maia, que hoje é o chefe de operações da empresa do grupo norte-americano, e o Josh Wander, que é aí realmente o grande nome da empresa norte-americana. Além deles estarem presentes na partida de amanhã contra o Palmeiras no Maracanã, eles também vão conversar sobre temas importantes para o Vasco, importantes para o clube. Josh Wander e os seus executivos vão tratar principalmente sobre o Maracanã. Eles assistirão a partida do Vasco no Maraca, mas também ficarão aqui no Rio de Janeiro para tratar sobre esse assunto, que hoje é um dos temas mais levantados pelo Vasco, principalmente nessa última semana. Só nessa última semana tivemos correndo na justiça 2 decisões se tratando de Maraca. Uma para o Vasco conseguir levar o jogo ao Maracanã contra o Palmeiras, que estará acontecendo amanhã. E outro tema foi para que o Vasco conseguisse participar do processo de licitação e venha a ser um processo de licitação, claro, limpo, justo. Então 2 processos correram, um ainda corre na justiça se tratando de Maracanã. Exatamente por esse motivo, a presença da empresa norte-americana será importante para dar até mais peso nesse caso que hoje corre se tratando do processo licitatório. Além do Maracanã, os dirigentes, essa comitiva da 777, também vai discutir assuntos como o CT Moacir Barbosa, o CT de Caxias, que é das categorias de base, também estarão nas pautas aí dos executivos, né? Muitas outras situações, até o planejamento do Vasco para o restante da temporada, muitas situações ainda estão realmente em pauta para serem conversadas durante esses próximos dias. Eles vêm aí com esse objetivo e, é claro, será importante, até porque já nessa última semana, quem esteve lá na Europa foi o Paulo, né? Paulo Brax, diretor executivo do Vasco da Gama, esteve em Paris, na França. Eles chegam amanhã e o Paulo Brax chegou ontem, aliás, chegou hoje, né? Sábado, lá de Paris. O Paulo passou uma semana com todos os executivos da empresa norte-americana e também com os dirigentes dos clubes que hoje fazem parte do conglomerado da 7777. Este foi o segundo encontro aí desse grupo, né? Do grupo da 777, se tratando de futebol. O último encontro havia sido em Genoa, na Itália, na sede aí considerada do clube italiano. Esse encontro foi na sede do Red Star da França e a expectativa é que os próximos encontros aconteçam em outros lugares, como por exemplo, quem sabe na Austrália, que é a casa do Melbourne City, ou no Rio de Janeiro, que é a casa do Vasco da Gama, e realmente foi um encontro muito interessante.
Essa é a palavra-chave. Paulo Brax disse que foi uma semana de reuniões com dirigentes consideradas muito boas, sobre os principais assuntos debatidos. O objetivo é claro, é colaborar, compartilhar as ideias sobre o desenvolvimento que cada clube vem tendo. Então Paulo Brax levou esse planejamento à mesa para todos os dirigentes e também para as pessoas que hoje gerenciam a 777 Futebol Group, mas também falar sobre reforços, novos investimentos que chegarão no Vasco da Gama e também, é claro, né, já pensar nas próximas temporadas. E, gente, inclusive falando sobre investimento, temos uma informação muito boa, de fato, a trazer aqui a vocês. Pois o que acontece, torcedor vascaíno? O encontro serviu exatamente para isso, como a gente vem falando, né? Para alinhar o planejamento que será feito pelo Vasco no restante do ano. Até principalmente durante a próxima janela de transferência, que vai iniciar no dia 3 de julho e fechará no dia 2 de agosto. E está presente, gente, para setembro dessa temporada, mais um aporte no Vasco. Um aporte no valor de 120 milhões de reais. Existia sim a possibilidade de que o valor do 2023 desse ano viesse a ser de 270 milhões. Acabasse sendo esse valor, inclusive, antecipado, esses 270 milhões. Mas essa hipótese, pelo menos nesse dado momento, está completamente descartado. O clube, o Vasco da Gama, nesse momento, inclusive, já possui sim um aporte anterior e vai conseguir se reforçar nessa janela do meio do ano, exatamente com o que tem em caixa. E já adianto aqui a vocês, já está, inclusive, colocado aí no mercado prioridade. Contrataram um volante, um meia e um ponto esquerda. Você pode falar, Lucas, mas o Vasco não contratou o Matheus Cocão como volante, o Carabarral como meia? Gente, esses foram jogadores que foram contratados para serem ali, não os nomes principais, mas vistos como oportunidade de mercado e nomes que vêm para ajudar, não para ser um nome principal, não para ser uma peça essencial para o elenco do Vasco. E, inclusive, eu já adianto aqui a vocês, Gabriel Carabarral, que foi contratado como esse camisa 10, não utilizará a camisa 10. O Vasco tem como objetivo guardar a camisa 10, vai deixar ela vaga durante todo esse período para dar ao craque que tem como objetivo contratar no meio da temporada. Ou seja, Gabriel Carabarral, que tanta gente reclamou, veio como 10, mas não utilizará a 10. Pois o Vasco guardará esse número para dar a essa cereja do bolo que chegará no meio do ano. E lembrando, além, é claro, desses reforços, teremos mais 120 milhões que chegarão aí em setembro desse ano. Vasco da grana, meus amigos, com muitas limitações, uma elenco que, é claro, ainda precisa melhorar muito, mas que com toda certeza vai dar alegrias ao seu torcedor nessa temporada. Tá animado? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Até porque amanhã é dia de Vasco. Amanhã o Vasco enfrentará o Palmeiras pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e hoje foi o último dia de treino no CT Moacir Barbosa. O elenco foi a campo, realizou o seu último treino. Ainda há dúvidas para o técnico Maurício Barbieri. A gente já informou a vocês no Acorda Vascão de hoje, mas eu faço questão de repetir. Hoje o técnico do Vasco ainda tem dúvidas se permanecerá com o Robson, que foi titular contra o Atlético Mineiro, ou colocará o Manuel Capasso como titular no sistema defensivo, se essa alteração será realizada ou não. A expectativa é que o Robson acabe permanecendo ali, realmente fazendo a dupla com o Léo, mas a princípio há sim grande chance dessa mudança acontecer. Caso aconteça, o Vasco irá a campo com Léo Jardim, na esquerda Piton, na zaga Léo e na direita Capasso. Caso não aconteça, será o Robson. E o restante do time o mesmo de que enfrentou o Galo. Pumita, Rodrigo, Andrei Jair, Gabriel Peck, Pedro Raul e na ponta esquerda Alex Teixeira. Um time bom, um time reativo, mas um time que também sabe jogar com a bola nos pés. A gente vai realmente ficar de olho no que irá acontecer. Mas tudo indica que seja exatamente os mesmos 11 iniciais que enfrentaram o Atlético nesse último sábado lá no Mineirão. E, gente, já que é Vasco e Palmeiras no Maracanã, até o momento, pela última parcial, mais de 60 mil ingressos já foram vendidos, emitidos ao torcedor vascaíno. Inclusive, hoje, sábado, o Fluminense atuou em casa. Jogou contra o Atlético Paranaense, também pelo Campeonato Brasileiro, e logo após o término da partida, o gramado do Maracanã já começou a ser cuidado para o jogo de amanhã contra o Palmeiras. A condição hoje não é boa, essas são as informações que nós temos através aí do jornalista Alain Vitor, da rádio Alta Conexão. Então, exatamente por esse motivo, o gramado já começou a ser cuidado pelos profissionais que trabalham hoje no estádio Mário Filho. Gente, para trazer algumas informações importantes até sobre esse Vasco e Palmeiras, né? Pegar esse gancho, porque a gente acabou de falar sobre 777. Engraçado trazer uma informação aqui a vocês que veio lá do Joel Silva, do jornal O Lance. O Joel Silva, em uma grande entrevista, ele conseguiu apurar que o adversário do Palmeiras amanhã, o adversário do Vasco amanhã, né, que será o Palmeiras,
acabou servindo de parâmetro nas conversas que o Vasco teve com a empresa norte-americana 777 Partners para essa constituição da SAF. O Vasco sentou, conversou com o Clube Paulista e, para vocês terem noção do que eu estou falando, analisou o orçamento do Palmeiras e exatamente a partir dessa análise deixou acertado com a 777 um investimento no futebol de 250 milhões de reais por temporada, porque viu que era mais ou menos a grana que o Palmeiras utilizava por ano para investir no clube. E exatamente esse valor o Vasco receberá anualmente. A gente acabou de falar, né, que o Vasco tem mais uma grana para receber em setembro. O Vasco receberá 250 milhões. Uma grana já recebeu que investiu nessa janela. Outra parte receberá em setembro. 250 milhões que o Vasco receberá por ano até 2027. E aí você pode se perguntar, Lucas, e depois de 2027? O Vasco terá que correr com as suas próprias pernas. Investimentos que chegarão com títulos, com classificações, como hoje a gente vê no Flamengo, é claro, né? Lá em 2027 o Vasco já terá um elenco estruturado e não precisar ficar gastando dinheiro a rodo com grandes contratações. Então é um fator importante, né? O Vasco terá o Palmeiras como adversário amanhã, mas o Vasco utilizou exatamente hoje o modelo realizado pelo Palmeiras para conseguir constituir a sua SAF e fazer de tudo para se estruturar financeiramente. E falando, gente, em de fato grana, dinheiro, quero falar sobre joia, pérola, craque, cria, porque se tem a ver com dinheiro, tem a ver com jovens promessas do Vasco da Gama. Hoje, pela parte da manhã, o Vasco venceu a equipe Sub-20 do Bangu pelo placar de 2-1. Sub-20 do Vasco venceu o Sub-20 do Bangu pelo campeonato estadual em Moça Bonita, pelo Carioca. Raí e Léo Jacó marcaram os gols do Vasco. Para quem não conhece, gente, esse Léo Jacó é um reforço que veio do Nova Iguaçu. Esse jogador vem sendo um dos grandes destaques do Nova Iguaçu há muitas temporadas. Desculpe se eu apertei aqui e fez algum barulho. Mas volto a repetir. O Léo Jacó vem sendo um dos grandes destaques do Nova Iguaçu há muitas temporadas. E ao marcar o gol, ele se emocionou. O atacante foi recém-contratado pelo Vasco, o Vasco passou à frente do Flamengo e trouxe esse atleta, e hoje ele foi um dos grandes destaques dessa partida. A gente vai trazer mais detalhes sobre o Léo Jacó em breve aqui a vocês, porque vale a pena. Garoto de muita qualidade, centroavante, que vai surpreender ainda muito o torcedor vascaíno. E falando em surpresa, também hoje pela parte da manhã, mas pelo Sub-17, o Vasco venceu o Nova Iguaçu pelo placar de 1-0. Gol sabe de quem? Lucas Zuccarello. Guardem o nome dessa fera. Para vocês terem noção, no Sub-17 do Vasco em 2023, em 7 partidas, ele já tem 7 gols e 6 assistências. Uma média aí de mais de uma participação por gol por partida. Uma média aí de 13 participações em gol em 7 jogos. Então, número surreal, números impressionantes. Um jogador que também é um baita talento, veio arrancado do esporte na última temporada para vestir a camisa do Vasco. E guardem o nome desse moleque, que vai dar muitas alegrias também a nós torcedores. E falando em alegria, quem deu alegria ao torcedor e não ao vascaíno, mas ao da seleção brasileira foi o Aguinaldo, pois na goleada pelo placar de 4-1 nessa manhã de hoje, o Aguinaldo marcou um dos gols da seleção brasileira. A seleção sub-20 do Brasil venceu aí o Uzbequistão nessa tarde de sabadão e o Aguinaldo marcou um dos gols dessa goleada. Então o Aguinaldo, o Aguigol, representando aí o Cruz Maltino, marcando, deixando o seu golzinho com a camisa amarelinha. Rapaziada, a gente vai ficar por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo do dia. Se liguem, porque amanhã teremos a Acorda Vascão. A gente vai tentar trazer um pré-jogo também a vocês pela parte da tarde. Estaremos no Maraca, vamos ficar ligado que temos muitas informações, muitas notícias aí a dar. Vamos que vamos, rapaziada. Fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.